Ao Let's Podcast. Eu sou o João Gustavo e tenho aqui comigo meu grande amigo que eu já embolei pra falar. Saulo. Bom demais, né? Tudo bem? Beleza, meu cara. Queria pedir a você que está assistindo para se inscrever no nosso canal. Deixa o like aí, comenta aqui embaixo, é muito importante. Se inscreva. Primeira coisa, se inscreva. Se você não é inscrito, se inscreva lá. Comenta porque é muito importante, tá? Pra gente e compartilha já com os amigos. Saulinho, hoje temos uma pessoa diferenciada, como sempre, né? Cara, todo dia você fala que é especial. Pois é, mas é porque cada dia a gente tem convidados mais bacanas. É especial. Exatamente. De fato é especial. Bom, ela é... Eu tô com a cola Tá aqui. colando, aqui. Ela é... Ela é subsecretária de Prevenção à Criminalidade do Estado e idealizadora do Mulheres que Inspiram. Que responsa, hein? Andresa Gomes, obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, boa noite, pessoal. Tô achando que eu sou mais uma especial, porque vocês toda semana tem alguém especial aqui, né? Mas de fato, o Let's, nós temos tido convidados bem bacanas aqui, bem diferenciados, diríamos assim, né? É uma pessoa que trabalha no governo do estado, pra gente também é um status um pouco diferente, né? Então, temos que falar. Bom, e você falou que é subsecretária, e eu já esqueci a frase toda, de criminalidade. Fala, Saulinho. Vai. Prevenção à criminalidade. Muito obrigado. É porque é grande. Bom, eu queria que você falasse um pouco sobre esse trabalho para a gente. Você estava falando ali que você atua diretamente nos aglomerados, nas comunidades, né? E o que, de fato, é essa profissão? O que, de fato, é a área que você atua? Primeiro, eu queria agradecer o convite, né, gente? É um prazer estar aqui com vocês. Então, assim, eu acho que eu sou a menos especial, porque eu sou servidora pública. Então, o meu papel é servir as pessoas, né? Enquanto servidora, hoje me foi confiado, né, a função de coordenar um lugar importante, que é o lugar da prevenção à criminalidade. E o que a gente faz? Basicamente, a gente tem programas públicos, né, que são políticas públicas institucionalizadas, previstas em lei, que atendem pessoas, né, que estão em situação de ou sofrerem algum tipo de violência, né, de serem vítimas ou de cometerem crimes. Então, os programas que nós atuamos são voltados para áreas mais violentas do Estado, para pessoas que podem ser vítimas de crimes diversos, e para isso a gente tem 6 programas de prevenção à criminalidade implantados em todo o Estado de Minas Gerais, espalhados nos municípios. Quantas pessoas são atingidas, né, por esse programa? Quantas? Por ano, a gente realiza cerca de 200 mil atendimentos, né, em vários municípios, e a gente tem uma equipe hoje de cerca de 700 pessoas envolvidas com esses programas. Então, eu brinco que a melhor equipe do estado é a minha, e eu acho que eu falo com razão, porque o pessoal é bem vocacionado para trabalhar, e tem que ser para trabalhar com esses programas, com as políticas que a gente desenvolve, com violência, com criminalidade. Tem que ser uma galera que acredita no público. Com certeza. E acredita também na boa e velha ressocialização, né? Essa palavra que muitas vezes é tão desacreditada, né? Exatamente. Não tem jeito mais, né? Tanto para quem comete, né, vem a cometer o ilícito, quanto para quem sofre. Né? Como que você enxerga, então, a ressocialização, né? Quem sabe a retribuição, né, daquela pessoa, no caso que cometeu algo, de volta para a sociedade, o trabalho dela retornando para a sociedade, retribuindo à sociedade com alguma coisa que ela possa fazer, né? Enfim. Bom, a primeira coisa que a gente tem que ter claro é que se eu cometi um crime, se eu cometi um delito, eu tenho que ser responsabilizado, né, na proporção do que eu fiz. Então, por exemplo, eu, Andresa, nunca dirigi alcoolizada, mas vai que um dia eu fosse pega, né? Assim, nunca. Mas vai que um dia eu fosse pega, né? Assim, Eu nunca dirigi alcoolizado. você também não, né? Você também não, né? Não. Mas se a gente for Ele, pego, então, né, por uma eventualidade, você tem que ser responsabilizado na proporção do que você cometeu. Então, o que a gente defende as pessoas têm que ser responsabilizadas. Mas, além da responsabilização, é possível eu ofertar e construir com elas outras possibilidades de vida, porque, às vezes, o que a pessoa precisa é voltar com o vínculo familiar que ela perdeu, né? Às vezes, o que ela precisa é conseguir fazer um curso profissionalizante, ser direcionado para uma vaga de emprego. Então, os programas de prevenção, no geral, eles acreditam que as pessoas podem ter novas oportunidades, e é isso que a gente faz. A gente constrói com elas novas possibilidades, né? Um exemplo é o Fica Vivo, que é um dos programas mais premiados do Estado, um programa que já existe há 17 anos, que tem o objetivo de atender jovens moradores de aglomerados. E aí um caso interessante, a gente tem uma menina lá na Serra
que ela começou a frequentar nossa oficina de futebol, que é um dos trabalhos que a gente faz, é implantar oficinas nos aglomerados, do que o menino quiser, do que o jovem quiser, jogar bola, grafite, fazer um curso de panificação. E aí ela começou a frequentar a nossa oficina de futebol, gostou do futebol, engajou no futebol profissionalizante e foi convocada para a seleção brasileira. Então, assim, se ela não tivesse uma oficina, talvez ela não teria essa oportunidade. Exatamente. Então, a gente tem várias histórias bem legais. Me lembrei do Juscelino falando aqui, coordenador da comunidade Lírios do Campo, aqui em Ouro Preto, que trabalha com dependentes químicos, dele falando lá de uma pessoa que passou por lá para recuperação e depois fez o doutorado e comprou um computador de última geração para trabalhar, ia se casar, enfim, você lembra disso? Então, exatamente. A ressocialização é muito bonita, né? E acho que é pouco divulgado. É engraçado como que é muito mais divulgado aquela coisa do julgamento geral, né? Da grande mídia tá ali em cima de um caso. E aí basta você tirar, né, aquele indivíduo de sociedade e pronto. A gente tem um caso do ano passado, recente agora, de um egresso que saiu do sistema prisional, passou pelo nosso atendimento da equipe especializada, e ele falou, meu sonho é cortar cabelo, porque eu acho que eu tenho muita habilidade. E aí a equipe falou com ele, se a gente conseguir um curso profissionalizante, barbeiro, você topa? Ele falou, topa, pode conseguir. A gente conseguiu o curso, conseguiu, por meio de umas ONGs, o produto, né, o material que ele precisava. Resumo. Ele abriu a própria barbearia debaixo do viaduto Santa Teresa e o lema dele é: quem pode, comparece, quem não pode, agradece. Então, assim, se você pode, você paga, se você não pode, beleza, só corta o cabelo aí que tá de boa, entendeu? E ele tá ali construindo a vida dele na barbearia dele debaixo do viaduto Santa Teresa. Muito legal, porque a gente vê, na realidade, uma forma, a retribuição dele, né? Como ele demonstra a gratidão pelo que foi feito por ele, né? Isso é muito bacana. A gente vê muito essa questão de bandidos e a gente vê um lema que é clássico, bandido bom é bandido morto. E, em partes, tem hora que a gente para pensar e tem essa sensação de fato. Mas quando a gente vê que o problema é um pouco mais embaixo, né? Cada um tem um problema de fato. E a gente eu não vivo na pele daquela outra pessoa, então eu não sei o que ela passou para chegar naquele ponto que ela chegou, né? E aproveitando que a gente está falando disso, eu queria te perguntar, eu queria que você falasse um pouco mais sobre os programas, quais são eles, igual você acabou de falar das oficinas de futebol e conseguiu um curso lá para o rapaz. O que mais assim é feito nessa sua área de atuação? Então, vou resumir os 6 programas. O primeiro mais conhecido, a gente já tem uma premiação inclusive da ONU, é o Fica Vivo, que é esse programa voltado para jovens de 12 a 24 anos, moradores de aglomerados e que trabalha só com oficinas e atendimento a esses jovens para construir possibilidades para eles. Junto com o Fica Vivo, nos mesmos aglomerados, nas mesmas comunidades, que são cerca de 200 comunidades atendidas no estado, a gente tem o programa Mediação de Conflitos, que é de onde eu vim. Comecei minha carreira como mediadora. E a gente está dentro dessas comunidades falando com a comunidade assim, vizinho, você brigou com o fulano, em vez de vocês se matarem, vem cá que a gente vai ajudar vocês a resolver esse problema. E nós, brasileiros, temos essa mania, né? A gente chama a mãe, a gente chama a professora, a gente chama o juiz, qualquer um para resolver os nossos problemas. E na mediação, não, a gente traz as partes para resolverem seus problemas e, junto com a equipe técnica, resolver os conflitos de uma forma pacífica. Então, só um parênteses aqui, tendência muito inteligente com o advento do novo Código de Processo Civil, né? Exatamente. E, assim, evita de chegar muita coisa no judiciário, de registrar boletim de ocorrência. Então, só a mediação faz mais de 20 mil atendimentos por ano, né, a essas pessoas que moram nessas comunidades. Além do Fica Vivo da Mediação, a gente tem a CEAPA, que é esse programa que eu comentei, né, que se eu for pega dirigindo sem habilitação, papagaio em casa, não, ninguém aqui faz isso, viu, gente? Mas por pequenos delitos eu não vou ser presa, eu vou ter que cumprir uma alternativa penal que o juiz determina. Então, o acompanhamento dessas alternativas penais é feito pelo programa CEAPA, que atende o público. A gente também tem o PRESP, que é um programa de atendimento a egressos do sistema prisional, que é o que eu comentei aqui, inclusive, atendeu esse jovem que agora está com a barbearia. Então, a gente senta com esse egresso para ver toda a história de vida dele e falar assim, e agora? Como é que você está pensando? Não, não estou pensando nada, então vamos começar a pensar um plano de vida, né? Porque a gente quer evitar que ele volte para o sistema prisional. A gente tem o Se Liga, bem legal, que é um programa também de atendimento a egressos, mas atendimento a egressos do sistema socioeducativo. Então, são jovens que passaram pelo sistema socioeducativo, que ainda estão novos e que podem construir uma vida inteira pela frente. E a gente vai sentar com eles e construir essa nova vida. E, por último, o programa Selo Prevenção Minas, que é um programa de apoio aos municípios. Muitos municípios, só 853 municípios no nosso estado,
né? Muitos municípios falam assim, pessoal, a gente quer implementar uma ação preventiva, mas não sabe nem por onde começa. Então, o Selo é um programa de apoio aos municípios do interior do estado que não sabem o que fazer. A gente senta com esse município, faz um diagnóstico de criminalidades, faz um plano municipal de prevenção e fala com o município, vamos fazer essas ações. E o município implementa com o apoio do estado essas ações e isso reduz a criminalidade desses municípios do interior. Então, em resumo, esses são os 6 programas. A gente tem um atendimento muito voltado para as mulheres vítimas de violência também. Tem muitas mulheres que chegam para a gente, não sabem, né, assim, às vezes ela chega querendo resolver na mediação a pensão de alimentos, mas ela está sofrendo violência, ela nem sabe que ela está sofrendo violência porque ela não entendeu que aquilo é violência. Então, a gente vai explicar para ela o que está acontecendo e ajudá-la a sair dessa situação de violência, explicar quais são os seus direitos. Então, o nosso objetivo com a política de prevenção é acessar o público e explicar para esse público que tem uma forma dele viver com mais qualidade de vida e não por meio da violência. Essa subsecretaria, ela tem alguma rede social ou página que divulga só dela? Ou vai tudo nas redes do Estado? Como que funciona a divulgação disso aí? Eu acho que até mesmo para a gente, quem somos nós, né? Mas para a gente também ajudar a divulgar essas ótimas ideias, né? Sim, então a gente tem 2 canais oficiais, que é o site da Secretaria de Segurança, www.segurança.mg.gov.br. Lá tem todas as informações da prevenção, os endereços, telefones, todos os programas. E a gente tem o Instagram da Secretaria de Segurança também, né? Quem quiser acessar, digita aí Sejusp ou Segurança no Instagram, que vai aparecer o Instagram oficial. Mas eu tenho que dizer que os nossos oficineiros do programa Fica Vivo fazem um trabalho fantástico de acompanhamento desses jovens com as oficinas e essas oficinas têm muito Instagram legal, tem Instagram das oficinas de futebol, tem Instagram das oficinas de dança, Instagram das barbearias, tem muito jovem aprendendo, né, a ser barbeiro e abrindo a própria barbearia. Então só digita aí Fica Vivo que você vai achar muita coisa bacana. Interessante. Em relação aos crimes cometidos, no caso dos egressos, tem que esperar chegar no semiaberto para poder começar a ter esse contato, ou lá no regime fechado, já, porque às vezes é um crime que ele vai ficar muito mais tempo, né? Até a progressão vai ficar muito mais tempo lá, e aí é muito engraçado, todo mundo fala, bom, se você for preso não vai adiantar, você vai sair de lá pior, né? Então, quanto mais rápido ele voltar para a sociedade, melhor. Mas, ora, como melhor? Se ele vai voltar para a sociedade, ele acabou de cometer. Então, como que funciona essa relação com crimes de maior potencial ofensivo e menor na atuação dessa subsecretaria? Então, o nosso foco é atender os egressos quando eles, né, já estão numa vida em sociedade. Mas não adianta a gente esperar eles saírem. A gente tem que tentar fazer um vínculo com eles quando eles ainda estão no sistema. Então, a nossa equipe vai até dentro das unidades prisionais, explica o que o programa faz, oferece para eles, né, um atendimento assim que eles saírem e aos seus familiares. Então, o que a gente tem é muito atendimento às mães, né? Muitas mães nos procuram antes desse egresso sair, já falam, meu filho vai sair tal momento, olha, eu não sei quando meu filho vai sair, você consulta o processo dele para mim, como é que está a situação? E a gente faz esse trabalho de acompanhamento das famílias, dos egressos, mas pra gente, assim, a gente não faz uma diferenciação da gravidade do crime que ele cometeu. Pra gente, o indivíduo está ali com as suas questões e a gente vai trabalhar o indivíduo, não o delito cometido, né? O delito ele vai ser responsabilizado pelo judiciário e pelo sistema prisional. O nosso objetivo é atender as pessoas. Então, para a gente interessa se é 157, 171, não interessa. Para mim, interessa a pessoa, a trajetória de vida dela e o que ela quer fazer dali para frente. E deixa eu te perguntar, como que vocês são recebidos, igual você conversou com a gente um pouquinho ali fora, nas comunidades, né? Como que é feito esse contato dentro da comunidade e como que vocês são recebidos lá? Porque, assim, a gente que mora aqui no interior, principalmente, né? Vê só na televisão as comunidades da forma que são, porque aqui em Ouro Preto eu acho que nem tem dessa forma, assim. Então, como que a violência, como que o pessoal recebe vocês lá dentro? Isso é muito bacana, assim, primeira coisa que a gente precisa entender, assim, eu trabalhei em comunidade 5 anos, todos os dias, e eu nunca fui tão bem recebida em toda a minha vida, assim, acho que foi o espaço profissional que eu mais era acolhida, até hoje tenho vários amigos que são lideranças comunitárias, moradores de aglomerados, são pessoas que amam as pessoas, que trabalham pela comunidade, pela melhoria da comunidade, e isso vai desde o traficante,
até a liderança comunitária, todos eles têm um pertencimento, né, de diferentes graus, mas tem um pertencimento à sua comunidade. Então, quando a gente entra com uma perspectiva de atender as pessoas e favorecer a vida das pessoas, e a gente não está ali para julgá-lo ou apontar, você fez isso, você fez aquilo, mas a gente está ali para atendê-los, a gente é muito bem recebido, as nossas equipes são muito bem recebidas, e principalmente quando a gente chega para falar com os jovens, vamos jogar uma bola? Vamos, mas vamos pensar o que você quer da sua vida também? Né? O que acontece se você ficar pegando em arma todo dia, se você ficar só traficando, onde é que você vai parar? Né? Por que você está em conflito com o menino da rua tal? E quando a gente começa a mostrar para esses jovens que tem outras formas de viver, né, assim, eles geralmente são muito receptivos e na hora de desembolar o problema, os meninos falam muito isso, né? Não, tia, tô com um problema lá, tem como desembolar para mim? Na hora do desembolo, eles chamam a gente, porque eles sabem que a gente está ali para ajudá-los, né, e para pensar com eles novas formas de vida. Mas é um desafio, né? Não tem jeito, assim. Eu lembro uma vez que eu estava na comunidade, os meninos chamaram e falaram, tia, ó, o negócio é o seguinte, desse jeito. A empresa prometeu que ia arrumar o campinho em 15 dias, já deu o prazo deles, e eles não vieram aqui, não arrumaram o campinho, e a gente está indo lá armado agora falar com eles que é para resolver esse negócio. Eu falei, calma. Caramba! E esse foi lá na comunidade do Paulo VI, em BH, e aí quando eu cheguei, a gente começou um processo de negociação com a empresa, e os profissionais da empresa morrendo de medo de sair, porque os meninos estavam armados lá fora. Enfim, resumo, a gente conseguiu negociar que a empresa cumprisse o prazo, né, mais um prazo, tipo mais 15 dias para arrumar a iluminação do campo, desse as chuteiras, as bolas de futebol e as camisas. Mas e aí, Andresa? Pô, esses meninos estão errados de ameaçar a empresa. Então, por isso que a gente sentou com eles e falou, vocês estão errados. Falaram, a empresa, a gente não pediu nada, eles vieram aqui e prometeram. Eles estão errados de terem prometido, mas vocês estão errados, é assim que a gente resolve. Então é nesse desembolo do dia a dia, nessa construção comunitária, no diálogo, no vínculo com esses meninos que a gente vai ensinando para eles que existem outras formas de resolver os seus conflitos, que não é só por meio da arma. Bem bacana. Bom, eu queria representar o outro lado agora, diríamos assim, né? E deixa eu te perguntar uma coisa. A gente tem os dois lados. Tem um lado do governo, dos programas como você, que estão querendo ressocializar as pessoas, né? E existem pessoas, né, que foram detidas porque fizeram vítimas de alguma forma, assassinaram alguma pessoa, enfim. Eu queria saber se já houve, né, algum tipo de retaliação a alguma pessoa em específico, alguma coisa assim, que vocês estavam tratando, cuidando lá naquele momento, né, com esses programas, e a família de uma vítima, alguma coisa assim, já fez alguma retaliação que fosse de forma mais violenta ou alguma outra, você tem alguma coisa para contar para a gente dessa forma? Então, assim, é muito comum a gente atender os dois lados, né? A gente atende tanto a família do menino, por exemplo, que está ameaçado, quanto a família do jovem que está ameaçando. E a gente não passa a mão na cabeça de ninguém, né? Quando entra um jovem pra gente que fala, não, tô ameaçando mesmo, ele vacilou, ele não devia ter feito isso, a gente fala, olha, mas por que essa tem que ser a forma de você resolver? O que você vai ganhar matando esse menino? Né? O que você vai ganhar ameaçando? Você vai ser preso, né? Você vai ter que ficar anos na cadeia, você vai ter que pagar de uma forma que vai estragar mais ainda a sua vida e você está colocando em risco a família dele e ele. Né? Tem que ter uma outra forma de resolver. E da mesma forma a gente está atendendo os meninos que estão ameaçados, falando, olha, por que você arrumou essa treta? Né? Se tem algum lugar para você ir, a gente pode tentar desembolar com... Então, assim, a comunidade sabe que a gente atende os dois lados. E a gente não passa a mão na cabeça de ninguém. Mas a gente quer sempre resolver de uma forma que ninguém morra. Porque o mais importante, né, na nossa perspectiva, é que os jovens entendam que eles não precisam matar e nem precisam morrer para viver. Eles podem fazer outras escolhas, né, e outras formas de vida, preferencialmente fora do crime e fora da violência. Mas é um processo, né, o dia a dia, né, todo dia ali tentando desembolar e construir com esses meninos. É engraçado que, em que pese você trabalhe com esse público, mas a sua fala ela tem tudo a ver com o que a gente precisa na sociedade, né? Nas redes sociais, né? No trânsito. Caramba. Não, é sério. Ela tá falando tudo em relação a diálogo, consenso. Na realidade, na hora que ela falou da questão do consenso lá, eu fiquei pensando justamente em trânsito, né? Porque a gente vê situações do trânsito que às vezes você fica puto, abre a buzina, xinga, posta o dedo, etc. E Nossa. não é o jeito certo de se fazer. Nas relações comerciais, em tudo. Eu acho que a gente vive muito a flor da pele ultimamente. Então, eu acho que esse diálogo, ele inclusive é muito importante, tanto
para nós, para quem está vendo, para que nos sirva, né, de alerta para que a gente desacelere um pouco e pense um pouco mais abrangente, né, algum determinado tema. E uma coisa bem comum, assim, não sei se vocês já perceberam, mas hoje em dia, pelo WhatsApp, você lê no seu tom, né, uma mensagem. Às vezes a pessoa escreve um negócio para você, assim, numa boa, só que você lê puto. Desculpa, gente, mas você lê com raiva. E aí, quando você lê com raiva, você já interpreta com a sua leitura e já responde com raiva. E a pessoa já fala, pô, se ele me respondeu isso, agora ele vai tomar. E o Instagram, Facebook, os Facebook, textão. a galera faz indireta lá e o outro já acha que é pra ele e começa a treta. Então, assim, a gente precisa racionalizar mais as coisas, né? Eu gosto muito de uma lógica de vida que é tentar enxergar o mais parecido com o que as coisas de fato são, né? Tem problema que é problema. Tem problema que não é problema, mas que se você transformar num problema, você vai perder o controle. Então, racionalizar o que você está vivendo, acalmar, esperar passar e tentar entender pelo lado do outro, ajuda muito. É bacana. Sensacional. Bom, agora eu queria que você falasse um pouco sobre o projeto Mulheres que Inspiram, né? Você é idealizadora. Conta pra gente o que é Mulheres que Inspiram, como surgiu, por que surgiu. Então, ano passado, né, no início dessa pandemia, eu comecei perceber a vida das minhas amigas, das minhas colegas. Quebra não. Quebra não. Das minhas colegas e comecei a ver o tanto de mulheres assim que estavam vivendo situações difíceis no seu dia a dia. O marido perdeu o emprego, ela com 2 meninos em casa, alfabetizando, trabalhando, sem uma ajuda, sem a escola e se virando. E aí eu comecei a ver o tanto que o exemplo de certas mulheres para as demais, para mim, para as outras, me fortalece e fortalece as minhas, né, colegas, as minhas companheiras, as minhas amigas. Então, Mulheres que Inspiram nasceu daí, de mostrar para as mulheres que existem, né, formas de você se reinventar. Então, a gente já teve de tudo no Mulheres que Inspiram, né? A última live que a gente fez na semana passada foi com a Karina Pereira, ex-jornalista da Rede Globo, que viveu uma situação aí inusitada no emprego, né? E foi bem bacana mostrar como que ela tem se superado, como que ela tem vivenciado esse momento, como que ela tem se reinventado, mesmo tendo vivido uma situação adversa. E o Mulheres que Inspiram é isso. Hoje a gente trabalha com desenvolvimento de competências e inteligência emocional, então a gente tem um grupo de quase 200 mulheres que trocam informação, trocam conhecimento, mas toda semana eu tenho conteúdo lá para ajudar essas mulheres a pensar mais sobre a vida, como é que elas aprendem a se comunicar melhor, o que é motivação, né? Como é que você escuta melhor. A escuta é uma coisa muito importante hoje em dia. Como é que você, né, pensa e não sai detonando tudo, porque depois você perde sua razão. Então a gente tem trabalhado várias habilidades e competências com essas mulheres com o objetivo de inspirar e também de crescer e se fortalecer conjuntamente. No lugar que a mulher quiser, ocupando o lugar que ela quiser, mas ela pode ser uma mulher mais forte por meio do apoio das outras. E uma coisa bem legal que eu queria comentar é que a gente tem uma coisa entre as mulheres, assim, que é de uma concorrência, uma competição muito forte. Talvez vocês nunca tenham percebido, assim, mas as mulheres competem entre si, sabe? E a gente vem desconstruindo isso. A gente não precisa o tempo todo estar competindo entre nós mesmas. A gente pode muito mais se ajudar e crescer juntas e competir um pouco menos. É muito bacana esse tipo de projeto, né? Porque, de fato, as mulheres elas precisam cada vez ganhar mais espaço, ocupar o espaço que é delas, de fato. Não é nem ganhar espaço, é ocupar o que é delas. Porque a gente preza sempre pela igualdade em todos os âmbitos da sociedade, né? E eu queria saber, assim, por exemplo, você trabalha hoje num cargo que é um cargo extremamente importante, é um cargo de chefia, né, no governo do estado. Então eu queria saber se você já sofreu algum tipo de preconceito, se na sua área ali existem pessoas que simplesmente por ser um homem recebe melhor e você vê isso acontecendo próximo de você. Eu já vivenciei algumas situações, assim, uma bem inusitada. Eu fui dar uma entrevista numa rádio e aí na hora que eu cheguei, o entrevistador não me perguntava absolutamente nada, só perguntava pro coronel que estava comigo, porque a gente trabalhava no mesmo projeto. E aí no intervalo da entrevista ele falou: "E aí, minha filha? Quem é que é seu padrinho?" Eu falei: "O quê? Eu não entendi." Ele falou: "Quem que tinha padrinho? Como é que você chegou aí?" Eu falei: "Olha, deixa eu te contar uma coisa. Talvez você não tenha pesquisado, mas assim, eu tenho uma trajetória. Eu não tenho padrinho. Eu tenho, né, uma experiência de vida que me trouxe até aqui. Mas agora, se isso não for necessário para você me entrevistar, eu vou embora." E assim, acabou que ele entendeu, né, que eu não estava ali por apadrinhamento, por nada disso, indicação política, não tenho partido, minha trajetória é técnica. Mas, assim, isso não me define.
Porque ao mesmo tempo que eu vejo que a gente vive situações, sim, complicadas e de preconceito, ainda existem, ainda mais no campo da segurança pública, que é um campo muito masculino, eu acho que na mesma proporção a gente tem mulheres muito fortes, né, que sabem se colocar, que se colocam pela qualidade técnica, pelo trabalho, e que não dependem, né, de uma legitimação de quem está ali ouvindo, do homem, né, para terem a sua legitimidade naquilo que elas exercem. Então, eu brinco com o seguinte: não precisa ir com a minha cara, não, mas me dá 5 minutos para mostrar meu trabalho. E aí, se você não comprar ou se você não entender, né, por que eu cheguei até ali, beleza, a gente encerra por aqui. Mas deixa pelo menos eu mostrar, né, por que a gente está construído e o que a gente faz. E geralmente dá certo, e eu vejo isso com muitas mulheres que eu trabalho, né, elas abrem a boca e dominam, né, porque estudam muito, porque investem, porque sabem falar, têm propriedade naquilo que elas fazem, e isso faz toda a diferença. Genial, muito bom mesmo. Qual que é a sua aproximação com os governadores, né? Você está lá, tem 13 anos? Então, eu atuo na prevenção há 13 anos. Dentro da secretaria, eu estou desde 2012, então eu estou no 9º ano, vou fazer 9 anos, acho que daqui 1 mês e meio, por aí, de secretaria. Acho que até fiz, viu? Estou pensando aqui, eu acho que foi agora em abril. Ela tem cara de ter 25 anos. Não tô não, já tô caminhando para os 40. Mas, assim, o que eu posso dizer? A gente muda muito governo para governo, né? Assim, neste momento, eu posso dizer do atual governador, né? Ele é uma pessoa que acredita na prevenção, que acredita no nosso trabalho, que acredita no meu trabalho, né? A gente lançou há 2 semanas atrás, no Dia Internacional da Mulher, com o Zema, né, um projeto junto com a Embaixada Americana de capacitação de 100 mulheres vítimas de violência em atividades profissionais, porque uma das formas de elas saírem da violência é se profissionalizando e tendo sua própria carreira. Então, assim, um governador que acredita nessa perspectiva de apostar nas pessoas é muito interessante para o nosso trabalho. A minha pergunta se vai nesse sentido, justamente pela diferença, né, de pensamento desses líderes e diferença tanto no modelo de pensar a gestão, quanto diferenças pessoais, suas trajetórias pessoais, por exemplo, né? O governo Bolsonaro, ele trazia, né, como um lema de que os direitos humanos eram para apenas humanos direitos. E eu tenho um pensamento um pouco crítico em relação a isso. E você está desmistificando de maneira brilhante os direitos humanos. O que são os direitos humanos? Defina isso pra gente. Eu acho que tem muitas definições, né? E eu acho que tem principalmente muitos imaginários errados sobre direitos humanos. Mas eu não sou do tipo, direitos humanos acima de tudo, não é essa a minha visão. Eu acho que as pessoas, né, devem ser preservadas. No nosso país, nós temos um ordenamento jurídico. E o nosso país não permite, né, o olho por olho, dente por dente. A gente ainda não permite, se Deus quiser, nunca vai permitir pena de morte. Então, se as pessoas vão voltar para a sociedade, eu tenho que apostar que elas podem ser melhores do que elas entraram, por exemplo, no sistema prisional. E isso, para mim, é direitos humanos. Não é garantir que ele tenha benefícios. Não, é falar, vamos ressocializar, vamos fazer novas escolhas de vida, porque senão você não vai sair daqui nunca. Senão você vai sair e vai voltar. Então, eu acredito que o melhor que a gente pode fazer, enquanto defensores de direitos humanos, é construir qualidade de vida e políticas públicas que melhorem a vida em sociedade. E isso abrange todas as pessoas, né? As pessoas de bem e as pessoas que cometeram crimes, né? Por diversos motivos. Eu não posso selecionar fulano ou beltrano, eu tenho que tentar construir possibilidades de vida boas para todo mundo. E isso inclui, né, as pessoas que passaram pelo sistema prisional, que não passaram, mas que cometeram delitos e que podem, sim, escolher novas perspectivas de vida. É nisso que eu acredito. Muito bom. Até eu, como advogado criminalista, as pessoas não acreditam que você vai defenderia a pessoa que cometeu tal crime, etc. Sabe? É impressionante como que eu recebo esse tipo de indagação e tal. Até acho natural pela forma com que a mídia encara as coisas, né? Tem uns programas sensacionalistas, tem aquela... Você sabe como é, né? Mas acreditar no direito humano dessa forma é algo que, para mim, soa muito bem equilibrado, porque nós temos um ordenamento jurídico. Realista, né? Muito realista, né? Então, enfim, parabéns.
É isso aí, Saulinho, quer falar mais alguma coisa? Quero. Dos principais desafios, alguma situação muito desafiadora, a gente sempre pergunta, né, para essas pessoas que têm, igual para o Wellington, né, que era o inspetor de polícia, nós perguntamos, para a própria Regina, vice-prefeita, nós perguntamos o que salta aos olhos assim quando você viu, falei, nossa, aqui eu tenho um enorme desafio, enfim, ou alguma situação diferente, enfim. Bom, eu vou falar de dois, né? O primeiro deles é a gente superar esse excesso de feminicídio que a gente tem hoje. Eu acho que é inaceitável, em pleno 2021, a gente ter semanalmente mulheres morrendo porque o cara não quer que ela conviva com outra pessoa, porque ela terminou um relacionamento, porque ela saiu de uma forma X que ele não gostou, que ela falou uma coisa. Isso é inaceitável, assim. Então, eu acho que esse é o primeiro desafio, né? Que é mudar uma cultura que historicamente permitiu, de certa forma, que o homem tivesse, né, a força necessária para matar uma mulher e que isso não seja completamente absurdo na nossa sociedade. É completamente absurdo isso. Então, esse é um primeiro desafio. E o segundo desafio, que eu acho que é superar essa pandemia. Acho que todos nós temos vivido situações de perda, né, de um cenário que a gente não esperava. E eu brinco, assim, brinco de verdade, que sair vivo neste momento é lucro. Então, eu desejo para todo mundo que está aí assistindo e para a gente que a gente saia o mais preservado possível, as nossas famílias. Mas se a gente superar essa pandemia e continuar, né, vivendo bem, a gente está no lucro. Muito bom, muito sucesso para o Mulheres que Inspiram, projeto sensacional. Ainda dá tempo de outras mulheres ingressarem? Pode, Como só que entrar no meu Instagram, Andresa Rafaela G, né, me mandar um direct, eu mando o link, entra no WhatsApp. E a vantagem do Mulheres que Inspiram é porque, como toda semana a gente tem conteúdo novo, né, você não perdeu, né? Você vai conseguir retomar o que você perdeu e vai conhecer conteúdos novos. Então, pode entrar bacana. lá. Vamos deixar na descrição do vídeo, então, o seu Instagram. Obrigada. Muito legal. E muito sucesso no trabalho como subsecretária de Prevenção à Criminalidade. Manda um abração lá pro Zema. Manda ele vir aqui. Manda ele vir aqui, já pensou? Manda ele vir aqui. Um outro abraço especial para o Dr. Guilherme, de Sameneguim. Queremos você aqui. Muito obrigado pela disponibilidade. Estou muito feliz. A entrevista que, nossa, me faz ir embora de alma lavada. Sério. Eu que agradeço, viu, gente? Foi ótimo. É isso aí. Então, que você continue sendo essa mulher inspiradora para tantas outras. E é isso aí. Bom, pessoal, agradeço a você que assistiu até aqui. Tá? Eu peço a você que se inscreva. O botãozinho de se inscrever tá logo aqui embaixo. Deixa um like aí pra gente, o joinha. Não se esqueça. Comenta aqui o que você achou da entrevista, tá? Acessa lá o Instagram da Andresa. E é isso aí. Deixo aqui o meu muito obrigado. O nosso Instagram é o Let's Podcast. O nosso Facebook é o Let's Podcast BR. E o nosso YouTube também, o Let's Podcast BR. Muito obrigado e até mais.